Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica e continuamos abordando a primeira parte, que trata da profissão de fé, os mistérios cristãos. Prosseguindo, portanto, com a pergunta número 6, o que Deus revela ao homem? E diz o Catecismo: Deus, em sua bondade e sabedoria, revela-se ao homem. Com ações e palavras, revela a si mesmo e a seu desígnio benevolente, que desde toda a eternidade pré-estabeleceu em Cristo a favor dos homens. Esse desígnio consiste em fazer com que, pela graça do Espírito Santo, todos os homens participem da vida divina, como seus filhos adotivos no único Filho. Pergunta número 7. Quais são as primeiras etapas da revelação de Deus? Diz o Catecismo: desde o princípio, Deus se manifesta aos primeiros pais, Adão e Eva, e os convida a uma íntima comunhão com Ele. Depois da queda deles, não interrompe a sua revelação e promete a salvação para toda a descendência deles. Depois do dilúvio, faz com Noé uma aliança entre ele e todos os seres vivos. Pergunta número 8. Quais são as etapas seguintes da revelação de Deus? Diz o Catecismo: Deus elege Abraão, chamando-o para fora de seu país, a fim de fazer dele o pai de uma multidão de nações, e prometendo-lhe abençoar nele todas as famílias da terra. Os descendentes de Abraão serão os depositários das promessas divinas feitas aos patriarcas. Deus forma Israel como seu povo de eleição, salvando-o da escravidão do Egito. Conclui com ele a aliança do Sinai e lhe dá por meio de Moisés a sua lei. Os profetas anunciam uma radical redenção do povo e uma salvação que incluirá todas as nações numa aliança nova e eterna. Do povo de Israel, da estirpe do rei Davi, nascerá o Messias, Jesus. Pergunta número 9. Qual é a etapa completa e definitiva da revelação de Deus? Nos diz o Catecismo: é a que se realiza no seu Verbo encarnado, Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. Ele, sendo o único Filho de Deus feito homem, é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Com o envio do Filho e o dom do Espírito, a revelação está agora plenamente realizada, ainda que a fé da Igreja tenha de captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Pergunta número 10. Que valor têm as revelações privadas? Nos diz a Igreja: ainda que não pertençam ao depósito da fé, elas podem ajudar a viver a mesma fé, desde que mantenham sua estrita orientação para Cristo. O magistério da Igreja, a quem cabe o discernimento de tais revelações privadas, não pode, portanto, aceitar as que pretendem superar ou corrigir a revelação definitiva que é Cristo. Bom, com isso terminamos o nosso encontro de hoje.